Bem sofrer e o remédio da fé. Reflexões sobre o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho no Lar, 18 e 25 de abril de 2024. Sejam todos muito bem-vindos ao Narrativas da Alma, Paz e Luz. Hoje vamos refletir sobre duas mensagens que se completam de forma extraordinária. A primeira, intitulada Bem e Mal Sofrer, foi enviada por Lacordaire em Havre, no ano de 1863. A segunda, O Mal e o Remédio, foi transmitida por Santo Agostinho em Paris, também em 1863. Ambas nos convidam a compreender uma das maiores dificuldades da existência humana, o sofrimento. Todos nós, sem exceção, enfrentamos dores, perdas, enfermidades, decepções e desafios. Desde o mais rico até o mais humilde, ninguém passa pela terra sem experimentar as aflições da vida. Entretanto, quando Jesus afirmou que o reino dos céus pertence aos aflitos, não se referia simplesmente aos que sofrem, porque sofrer todos sofrem. A diferença está na forma como cada um enfrenta suas provas. É justamente aí que surge a pergunta: o que significa sofrer bem? Sofrer bem não é gostar da dor, não é desejar o sofrimento, não é fingir que as dificuldades não existem. Sofrer bem é suportar as provas sem revolta, é confiar quando tudo parece perdido, é continuar caminhando quando as forças parecem faltar, é compreender que Deus jamais abandona seus filhos. Muitas vezes desejamos uma vida sem problemas, mas se a Terra fosse um mundo de felicidade completa, não estaríamos aqui. Estamos neste planeta para aprender, crescer, corrigir erros e desenvolver virtudes. Por isso, as provas fazem parte da jornada. Lacordaire nos ensina que Deus não impõe um fardo superior às nossas forças. Aquilo que hoje parece insuportável talvez seja exatamente um instrumento que necessitamos para crescer espiritualmente. O Pai conhece nossas capacidades muito melhor do que nós mesmos. Quando a prova chega, ela não vem por acaso. Ela possui uma finalidade educativa. Ela busca fortalecer nossa fé, nossa paciência e nossa confiança. Por isso, não devemos desanimar. Não devemos perder a coragem. Não devemos abandonar a esperança. Quanto maior for nossa resignação diante das provas, maior será o mérito adquirido. Quanto maior nossa perseverança, maior será a recompensa futura. As aflições são temporárias, mas os aprendizados que elas produzem permanecem para sempre. Depois da luta vem o repouso. Depois da tempestade surge a bonança. Depois da noite sempre chega o amanhecer. Na continuidade de nossos estudos, Santo Agostinho aprofunda essa reflexão. Ele nos recorda que a Terra não é um lugar destinado aos gozos permanentes. É uma escola, é um campo de experiências. É um local onde encontramos dores, lágrimas, dificuldades e desafios necessários ao nosso progresso. Essa afirmação pode parecer dura à primeira vista, mas ela nos ajuda a ajustar nossas expectativas. Grande parte do sofrimento humano nasce da ilusão de que deveríamos encontrar felicidade completa neste mundo. Quando compreendemos a finalidade educativa da existência, passamos a enxergar as provas com outros olhos. Santo Agostinho nos convida a uma reflexão profunda. Ele nos diz que, antes de reencarnarmos, muitas vezes escolhemos as provas que iríamos enfrentar. No mundo espiritual, enxergamos com mais clareza nossas necessidades de crescimento. Sentimos-nos fortes, desejamos reparar erros passados, aceitamos desafios que acreditamos ser capazes de vencer. Porém, ao retornarmos à matéria, esquecemos esses compromissos. E quando a prova chega, frequentemente nos revoltamos contra ela. Questionamos a Deus. Perguntamos por que sofremos. Perguntamos por que justamente conosco. Mas aquilo que hoje chamamos de dor, talvez seja exatamente o remédio que nossa alma solicitou para a sua renovação. E então surge a pergunta mais importante de toda esta mensagem: qual é o remédio para o sofrimento? Santo Agostinho responde de maneira simples e direta: a fé. A fé é o grande remédio da alma. Não uma fé cega, não uma fé baseada apenas em palavras, mas uma fé viva, uma fé que sustenta,
uma fé que consola, uma fé que ilumina os momentos mais difíceis da caminhada. Muitas pessoas perguntam qual o remédio para determinada doença, para determinada tentação ou para determinada prova. A resposta espiritual permanece a mesma: fortaleça a fé, porque aquele que crê encontra forças onde imaginava não existir mais nenhuma. Aquele que confia em Deus continua caminhando mesmo quando não consegue enxergar o caminho inteiro. Já aquele que permite que a dúvida domine seu coração acaba ampliando suas próprias aflições. A dúvida gera insegurança, a insegurança gera medo, o medo gera sofrimento. A fé rompe esse ciclo. Ela nos lembra que Deus está no comando, que nenhuma lágrima é inútil, que nenhuma dor é eterna, que nenhum sofrimento acontece sem uma finalidade maior. Talvez não compreendamos hoje todas as razões de nossas provas, mas um dia compreenderemos. E nesse dia veremos que a providência divina jamais nos abandonou. Por isso, diante das dificuldades da vida, não se revolte, não desanime, não perca a esperança. Aceite a prova com coragem. Enfrente a luta com dignidade. Fortaleça sua fé diariamente, porque quem sofre bem transforma a dor em aprendizado. E quem encontra na fé o remédio para suas aflições, descobre que nenhuma tempestade dura para sempre. Que possamos confiar mais em Deus, que possamos aceitar com serenidade os desafios da existência, e que jamais nos esqueçamos de que depois da luta vem o repouso, depois da prova vem o crescimento, e depois da noite sempre surge um novo amanhecer. Antes de encerrarmos nossa reflexão, gostaria de compartilhar uma pequena parábola que ouvi certa vez e que ilustra muito bem tudo aquilo que estudamos hoje. Conta-se que havia uma senhora que vivia reclamando constantemente das dificuldades da vida. Todos os dias ela lamentava os problemas que enfrentava, as dores que suportava e os obstáculos que encontrava em seu caminho. Certa ocasião, cansada de sofrer, fez uma reclamação ao seu mentor espiritual, ao seu anjo de guarda. Dizia ela: minha cruz é pesada demais. Vejo tantas pessoas ao meu redor que parecem ter uma vida mais fácil. Tenho certeza de que a minha cruz é muito mais pesada do que a delas. Gostaria, se possível, de trocá-la por outra. Naquela noite, durante o sono, foi conduzida em espírito a um lugar desconhecido. Ao chegar, encontrou uma imensa sala repleta de cruzes. Havia milhares delas, cruzes grandes, pequenas, largas, estreitas, antigas, novas, pesadas e aparentemente leves. Seu mentor então lhe disse: minha irmã, seu pedido foi atendido. Escolha entre todas estas cruzes aquela que desejar carregar. A senhora ficou radiante. Finalmente teria a oportunidade de se livrar de sua pesada carga. Começou então a caminhar entre as inúmeras cruzes. Observava cada uma delas com atenção. Algumas pareciam enormes, outras assustadoras. Outras ainda demonstravam sinais de grande sofrimento. Após longa procura, seus olhos encontraram uma cruz bem pequena. Era a menor de todas. Sorrindo, apontou para ela e disse: escolho esta. Quero carregar esta cruz. Certamente é a mais leve de todas. O mentor espiritual então sorriu com ternura e respondeu: minha irmã, escolheste exatamente a cruz que já carregas hoje.
Muitas vezes somos como essa senhora. Olhamos para a nossa vida e acreditamos que nossos problemas são maiores do que os dos outros. Imaginamos que os demais carregam fardos mais leves, mas desconhecemos as dores silenciosas que existem nos corações alheios. Deus conhece cada um de seus filhos, conhece nossas forças, conhece nossas limitações, conhece nossas necessidades de aprendizado. Por isso, a cruz que carregamos não é fruto do acaso. Ela foi permitida pela sabedoria divina para o nosso crescimento. Talvez não seja a cruz que desejaríamos, mas certamente é a cruz de que necessitamos. Que possamos aceitá-la com coragem, carregá-la com fé e transformá-la em instrumento de nossa renovação espiritual. Se gostou de nossa mensagem, curte e compartilha com alguém que você ama. E se quiser, nos dê a honra de se inscrever em nosso canal. Que a paz do Cristo permaneça em nossos corações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.